Olá, sejam bem-vindos ao curso de Produtos e Serviços Turísticos e na aula de hoje nós vamos falar sobre produtos turísticos. Os tópicos a serem abordados nessa aula são o que é produto turístico, as fases do ciclo de vida do produto turístico e a cadeia produtiva do turismo. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o conceito de produto turístico, identificando suas principais características, conhecer as principais fases do ciclo de vida do produto turístico, identificar a cadeia produtiva do turismo e seus principais componentes. Então, vamos começar falando o que é um produto turístico, tá? O produto turístico, ele é definido como um conjunto de elementos que os turistas consomem, experimentam, observam e apreciam durante a viagem. Então, em resumo, são todos os elementos que os turistas eles vão vivenciar, né, ao longo da sua viagem. Então, todos os serviços prestados, né, tudo isso unido, né, todos esses elementos unificados gerem, então, portanto, esse produto turístico. Tá? O produto turístico, ele basicamente vai ter alguns elementos que são principais, que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, nós temos ali em cima um serviço de transporte que permite a locomoção, né, do turista até o destino. A hotelaria, que é um outro ponto muito importante também, né, o turista precisa ter um alojamento onde ele vai ficar hospedado. O agenciamento, que muitas vezes também é importante, mas também existe a possibilidade do turista visitar uma localidade de maneira independente, mas o agenciamento ainda faz bastante diferença ter esse serviço, né, como um auxílio para que o turista consiga aí adquirir o produto turístico, né, e poder vivenciar essa experiência no destino. Lojas, de uma maneira geral, estabelecimentos gastronômicos, como os restaurantes e bares, esses são os básicos, mas também nós temos várias outras experiências e outros segmentos também que vêm complementar essa experiência. Então, quando a gente fala de produto turístico, nós temos algumas características super importantes que eu trouxe aqui para vocês também, para que vocês possam entender, né, o que seria de fato esse produto turístico de maneira mais detalhada. Então, o primeiro ponto, o produto turístico, ele é intangível, né? Então, o que seria isso? A intangibilidade quer dizer o seguinte, que quando a gente fala de produto turístico, né, a gente não consegue armazenar, a gente não consegue tocar esse produto como quando você vai numa loja convencional e você vai comprar, por exemplo, uma televisão ou um liquidificador. Você consegue ali ter aquele contato. O produto turístico, né, que a gente está falando ali desses diferentes serviços, enfim, que compõem, a gente não consegue fazer isso, né? Então, o produto, ele vai existir na medida em que o turista está consumindo aqueles serviços, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A heterogeneidade é uma outra característica bastante marcante também. Por quê? Porque quando você vai numa loja convencional comprar um produto, você tem aquele produto, né? Então, é aquela televisão, aquele liquidificador, eles têm características diferentes, mas é uma televisão. Agora, o produto turístico ele pode ser infinito, né? Então, você tem várias possibilidades, você pode combinar vários tipos de serviços de várias formas e que dão vida, né, a essa questão do produto turístico. Então, você não tem uma unidade, é heterogêneo, você tem várias possibilidades. Ele é perecível, né? A perecibilidade, o que seria isso? Ele não pode ser armazenado, né? Você não consegue estocar. Então, por exemplo, uma loja, você tem um estoque de uma televisão e aquilo vai sendo comercializado ao longo do tempo. De repente, você pode ter uma estratégia de venda para liquidar aqueles itens, né? Uma liquidação, por exemplo, e no produto turístico não. Então, por exemplo, se um hotel não comercializa um quarto, ele deixa de comercializar aquele quarto naquele período, então ele já perdeu uma venda, né? Então, isso é um ponto importante. E a inseparabilidade, ou seja, a produção e o consumo ocorrem de maneira simultânea. Então, só existe um produto quando o turista ele está consumindo aqueles serviços. Então, esses dois elementos, eles estão juntos e eles ocorrem simultaneamente. E tem alguns outros pontos também importantes quando nós falamos sobre produto turístico, né? Então, a gente tem a questão do preço, né? A definição de preço ela é muito importante, você precisa avaliar muito bem o seu público-alvo para poder fazer uma definição, né, de preço que esteja ali alinhado a esse público, né, que atenda às expectativas desse público, que gere lucro também, enfim.
você tem a imagem da marca, né? Um produto turístico também, ele tem uma marca ali por trás e essa construção também, a gente vai falar um pouco mais sobre marca numa aula posterior, sobre marketing, mas ele é um elemento também bastante importante. A própria gestão desse produto turístico também é um elemento bastante importante para que a gente possa criar um produto turístico de qualidade. Bens e serviços auxiliares é outro ponto também, né, que você tem ali recursos, né, você tem todos os atrativos, todos os recursos, você tem toda uma oferta, porém você tem também outros serviços que vêm ali complementar, né, são serviços auxiliares que vão contribuir ali para que a atividade turística aconteça. Os recursos, né, que podem ser recursos naturais, recursos culturais, enfim, você tem uma infinidade de recursos, e a infraestrutura e equipamentos também, que nós vamos também falar um pouco sobre isso, que também é um ponto bastante importante para compor esse produto turístico. Aí, falando ainda, né, continuando a falar sobre produto turístico, nós temos as fases do ciclo de vida. Então, todo produto tem um ciclo de vida, com o produto turístico também não é diferente. Então, eu trouxe para vocês as principais fases. A primeira fase é a fase da exploração, que é a fase inicial, né, quando o destino está sendo descoberto. Então, essa é a fase em que os turistas que frequentam esse destino são turistas mais aventureiros, né? Você tem um destino que ainda não está preparado para atender um grande número de turistas, então são mais pessoas realmente aventureiras, normalmente são pessoas com poder aquisitivo maior, que não querem coisas muito padronizadas, né? Eles querem realmente explorar, então ele tem um perfil mais alocêntrico. E o que acontece também? É essa fase em que você não tem assim, serviços, né? Você não tem uma estrutura preparada para atender essas pessoas, tá? Então é a fase inicial do destino. E aí a gente avança para a segunda fase, que é uma fase que a gente chama de envolvimento. Então aqui a gente já começa a ver uma movimentação em relação ao surgimento de serviços voltados para os turistas. Então você começa a nascer ali estabelecimentos e serviços, né? Você começa a estruturar, você começa a atender um número maior de turistas, começa a frequentar aquele destino porque ele está sendo já mais estruturado, né? Nessa fase também que você tem ali uma atuação até mesmo do governo, né? Trazendo ali uma estrutura básica que é importante, né? Como às vezes sistema de saneamento, enfim, gás, esgoto, etc., que às vezes não tem, e outros serviços também que vêm do poder público e que vão possibilitar, né, no caso, a atividade turística. E aí nós vamos para uma terceira fase, que é a fase de desenvolvimento. Então, essa fase é um período que registra um número bem significativo de turistas, né? Então, você tem muitos turistas já vindo para esse local, você já tem toda uma oferta, tem casos, assim, de localidades que você tem um número maior, né? O número de turistas acaba ultrapassando o número de até cidadãos naquela localidade. Então, você já tem turismo muito já estruturado, com vários serviços, né? Muita oferta e também muita demanda, muita procura por bens e serviços também, tá? Aí a gente chega numa fase de consolidação. Aí aquele destino, a taxa de crescimento, ela começa a diminuir, mas é positiva. Só que você já não tem um crescimento tão grande quanto nas fases anteriores. Então, ele já começa a ficar mais estável nessa fase. E aí, a gente chega na fase da estagnação, que aí é o número máximo de turistas atingido, você já não consegue atrair muito mais pessoas do que já as existentes, as que já frequentam aquela localidade, né? Então, o destino, ele deixa de estar na moda, ele deixa de ser tendência e acaba tendo uma certa redução ali da capacidade de atrair novos turistas para aquela localidade. E aí, quando a gente chega na fase de estagnação, a gente tem 3 possibilidades nessa última fase, que é a fase de pós-estagnação, que seria o que exatamente? Você tem a primeira opção, que seria estabilização, ou seja, manter o número de turistas, né, que aquela localidade já recebe. Você pode ir para uma outra etapa, que é a etapa de rejuvenescimento, ou seja, você pega aquele produto turístico, aquele destino, ele é totalmente modificado para atrair novas pessoas, né? Então ele ganha um novo posicionamento justamente para ter
a vinda de novos turistas, e aí é uma possibilidade de um ciclo recomeçar, né? Um novo destino, vamos dizer assim. E o declínio é quando não tem mais o que fazer, caiu mesmo em desuso, né? Você já não é mais tendência esse destino e você não tem mais como avançar, como crescer, então provavelmente aquela estrutura ela pode ser até mesmo utilizada para outras finalidades. Então, a gente tem essas três possibilidades. E quando falamos de produto turístico também, nós temos que lembrar sobre a cadeia produtiva do turismo, né? Então, o que seria isso? A cadeia produtiva do turismo são várias empresas, então eu trouxe aqui para vocês, né? Nós temos várias empresas, provedores de serviços, infraestrutura de apoio, então é toda uma estrutura que possibilita a realização da atividade turística. Então, o turismo ele não é uma atividade isolada, então você precisa ali de vários serviços e vários elementos, né? Então, desde empresas que vão prestar os serviços, né, de hospedagem, alimentação, você tem ali a participação do governo, que é importante para trazer a infraestrutura básica, né? Então, você tem uma rede, é realmente uma cadeia e tudo está conectado. Então, a gente chama de cadeia produtiva do turismo, que eu trouxe aqui para vocês uma ilustração para mostrar um pouco essa dinâmica. Então, no centro nós temos os turistas e vários elementos ao redor que possibilitam que as pessoas, né, possam vivenciar essa experiência, possam aí realizar atividade turística em diferentes localidades, né? Então, nós temos, por exemplo, ali no topo, né, desde o próprio comércio, os eventos que acontecem, que atraem as pessoas, né, a própria indústria de alimentos e bebidas, então as pessoas precisam se alimentar quando elas estão viajando, então esse é um ponto importante. Os meios de hospedagem, que são os hotéis, os apartamentos de locação, etc., vários alojamentos, né, a própria gastronomia em si, e as atrações, né, atrações culturais, atrações naturais, entretenimento, lazer, as pessoas buscam isso quando elas estão numa localidade, uma infraestrutura especializada, né? Então, por exemplo, a gente está falando, sei lá, de parques temáticos, locais específicos, a infraestrutura e serviços públicos, que é o que eu falei para vocês anteriormente, o governo, ele precisa possibilitar alguns serviços para que a atividade turística possa acontecer. O próprio transporte para as pessoas se locomoverem das suas casas até o local e na própria localidade também a gente precisa desse deslocamento. Seguradoras, as próprias agências de viagens, as operadoras turísticas, né? Marketing também e serviços turísticos também que são importantes, e marketing nós vamos também ter uma aula sobre isso, falar um pouco mais com detalhes. Então, trouxe uma curiosidade para vocês. Você sabia que na cadeia produtiva do turismo, os guias de turismo locais, eles desempenham um papel muito importante? Isso se deve ao fato de que, além de compartilharem conhecimentos culturais e históricos, eles ajudam a impulsionar a economia local, promovendo interações autênticas entre turistas e comunidades. Você mesmo já deve ter turistado em algum lugar e vivido essa situação, não é mesmo? E no Saiba Mais, nós temos alguns materiais que eu trouxe para vocês interessantes. Então, uma dica de leitura que fala sobre produtos turísticos e novos segmentos de mercado. Então, é um material bastante atualizado, muito interessante para vocês conhecerem um pouco mais sobre produtos turísticos e as possibilidades existentes. E um documentário sobre uma localidade chamada Barra do Bruges, em Mato Grosso, que traz um pouco essa visão aí de um produto turístico, de um destino que tem um potencial aí para o turismo e que ele vem se desenvolvendo aí para receber um número interessante de turistas. Chegamos ao final, então, da nossa aula de produtos turísticos. Até a próxima!